O segundo livro de Samuel. Capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora? Como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com uma grande festa, a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa.
Davi voltou para casa a fim de estar com sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel! Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. O segundo livro de Samuel, capítulo 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas, naquela noite, o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos e o fiz governador do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda sagrada, sentou-se e orou assim:
Oh, Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso. Oh, Senhor, meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus! Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Oh, Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. O segundo livro de Samuel, capítulo 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reob, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia.
Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos guardas de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. O segundo livro de Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens. Ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Sim. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, senhor. Não fique com medo. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família,
Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: Farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém. E todos os dias comia junto com o rei. O segundo livro de Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: O senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros ao encontro deles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão, Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai
e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. O segundo livro de Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar, depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não foi para casa? Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que
nunca poderia fazer isso. Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial, Urias, também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 71. O pecado e arrependimento de Davi. A Bíblia tem pouco a dizer em louvor ao homem. Pouco espaço é concedido para se narrarem as virtudes, mesmo dos melhores homens que já viveram. Este silêncio não é sem motivo. Não é destituído de ensinos. Todas as boas qualidades que os homens possuem são dom de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante Cristo. Visto que tudo devem a Deus, a glória do que quer que sejam ou façam, a Ele pertence somente. Não são senão instrumentos em suas mãos. Mais que isto, conforme ensinam todas as lições da história bíblica, é coisa perigosa louvar ou exaltar o homem. Pois se alguém vem a perder de vista sua inteira dependência de Deus,
e a confiar em sua própria força, é certo que cairá. O homem está a lutar com adversários mais fortes do que ele. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. É impossível a nós, em nossa própria força, sustentar o conflito. E o que quer que desvie de Deus a mente, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, está certamente a preparar o caminho para a nossa derrota. O conteúdo da Bíblia visa inculcar desconfiança na força humana e acoroçoar a confiança no poder divino. Foi o espírito de confiança e exaltação próprias o que preparou o caminho para a queda de Davi. A lisonja e as sutis atrações do poderio e do luxo não deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as nações circunjacentes também exerceram influência para o mal. Segundo o costume que prevalecia entre os governantes orientais, crimes que não seriam tolerados nos súditos não eram condenados no rei. O monarca não tinha o dever de observar as mesmas restrições que os súditos. Tudo isto tendia para diminuir o senso de Davi em relação à excessiva malignidade do pecado. E em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. A obra do inimigo não é feita abruptamente. Não é, ao princípio, súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas. Negligência de ser fiel a Deus e de confiar inteiramente nele. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Antes da conclusão da guerra com os amonitas, Davi, deixando a direção do exército a Joabe, voltou a Jerusalém. Os sírios já se haviam submetido a Israel, e a subversão total dos amonitas parecia certa. Davi estava cercado dos frutos da vitória e de honras pelo seu governo sábio e hábil. Foi agora, quando estava à vontade e desprevenido, que o tentador aproveitou a oportunidade para lhe ocupar a mente. O fato de haver Deus tomado a Davi em ligação tão íntima com ele e de ter para com ele, Davi, manifestado tão grande favor, dever-lhe-ia ter sido o mais forte incentivo para conservar irrepreensível o seu caráter. Mas, quando em sua comodidade e segurança perdeu seu apego a Deus, Davi rendeu-se a Satanás e trouxe sobre sua alma a mancha do crime. Ele, o chefe da nação, indicado pelo céu, escolhido por Deus para executar sua lei, ele próprio pisou os seus preceitos. Aquele que deveria ter sido um terror aos malfeitores, pelo seu próprio ato, lhes fortaleceu as mãos. Entre os perigos da primeira parte de sua vida, Davi, consciente de sua integridade, podia confiar o seu caso a Deus. A mão do Senhor o havia conduzido com segurança através das inúmeras ciladas que tinham sido postas para seus pés. Mas agora, culpado e não arrependido, não rogava auxílio e guia do céu, mas procurava desvencilhar-se dos perigos em que o pecado o envolvera. Batseba, cuja beleza fatal se havia mostrado uma cilada ao rei, era a esposa de Urias, o heteu, um dos mais corajosos e fiéis oficiais de Davi. Ninguém poderia prever qual seria o resultado se o crime fosse conhecido. A lei de Deus declarava réu de morte o adúltero, e o soldado de espírito orgulhoso, tão vergonhosamente ofendido, poderia vingar-se tirando a vida do rei ou provocando a nação à revolta. Todo o esforço que Davi fez para esconder seu crime se mostrou inútil. Ele havia se entregado ao poder de Satanás. O perigo o rodeava. A desonra, mais amarga do que a morte, estava diante dele. Não havia senão um meio para escapar, e em seu desespero apressou-se a acrescentar o assassínio ao adultério. Aquele que tinha tramado a destruição de Saul procurava levar Davi também à ruína. Embora as tentações fossem diversas,
levavam semelhantemente à transgressão da lei divina. Davi raciocinou que, se Urias fosse morto pela mão de inimigos na batalha, a culpa de sua morte não poderia ser atribuída ao rei. Batseba estaria livre para ser a esposa de Davi. As suspeitas poderiam ser removidas e mantida seria a honra real. Urias foi feito portador de sua própria ordem de morte. Uma carta, enviada pela sua mão a Joabe, da parte do rei, ordenava: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Joabe, já manchado com o crime de um afrontoso assassínio, não hesitou em obedecer às instruções do rei, e Urias tombou pela espada dos filhos de Amon. Até ali, o registro de Davi como governante fora tal como poucos monarcas já o tiveram. Está escrito a respeito dele que julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Sua integridade conquistara a confiança e lealdade da nação, mas, afastando-se ele de Deus e entregando-se ao maligno, tornou-se, durante aquele tempo, agente de Satanás. Contudo, ainda mantinha a posição e autoridade que Deus lhe dera, e por causa disto, exigiu obediência que poria em perigo a alma daquele que a ela se rendesse. E Joabe, cuja fidelidade fora protestada ao rei, em vez de a Deus, transgrediu a lei de Deus, porque o rei o ordenara. O poder de Davi fora a ele dado por Deus, mas para ser exercido apenas de acordo com a lei divina. Ordenando ele o que era contrário à lei de Deus, tornava-se pecado obedecer. As potestades que há foram ordenadas por Deus, mas não devemos obedecer-lhes contrariamente à lei de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos gentios, expõe o princípio pelo qual devemos ser governados. Diz ele: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Um relatório sobre a execução de sua ordem foi enviado a Davi, mas tão cuidadosamente enunciado que não comprometia nem Joabe nem ao rei. Joabe deu ordem ao mensageiro dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. A resposta do rei foi: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Batseba observou os dias usuais de lamentação por seu marido, e, no seu final, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram... Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram, mesmo em perigo de vida, estender sua mão contra o ungido do Senhor, caíra de tal maneira que pôde afrontar e assassinar um de seus soldados mais fiéis e valentes, e esperar gozar, sem ser incomodado, a recompensa de seu pecado. Ai, como o ouro fino se torna fusco, como se transformara o ouro finíssimo! Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Assim ele seduziu os anjos, assim tentou Adão e Eva a pecar, e assim está ainda a afastar multidões da obediência a Deus. A senda da transgressão faz-se com que pareça desejável, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Felizes aqueles que, tendo se arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. Por amor de Israel, também houve necessidade da intervenção de Deus. Passando-se o tempo, o pecado de Davi, para com Batseba, se tornou conhecido e despertou a suspeita de que ele projetara a morte de Urias. O Senhor foi desonrado. Ele tinha favorecido e exaltado a Davi, e o pecado deste representou falsamente o caráter de Deus, lançando ignominia ao seu nome.
tendia a abaixar a norma da piedade em Israel e diminuir em muitos espíritos a aversão pelo pecado. Ao mesmo tempo, os que não amavam nem temiam a Deus se tornaram, por meio daquele pecado, audazes na transgressão. Ao profeta Natã foi ordenado levar uma mensagem de reprovação a Davi. Era uma mensagem terrível pela sua severidade. A poucos soberanos tal censura poderia ser feita, a não ser com preço de morte certa a quem a fizesse. Natã transmitiu resolutamente a sentença divina, e contudo, com tal sabedoria do alto, que captou a simpatia do rei, despertou-lhe a consciência e arrancou-lhe dos lábios a sentença de morte sobre si. Apelando para Davi como o guarda devidamente designado dos direitos de seu povo, o profeta referiu a história da falta e opressão que exigiam desagravo. Havia numa cidade 2 homens, disse ele, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Despertou-se a ira do rei, e exclamou: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu, e porque não se compadeceu. 2 Samuel, capítulo 12, versos 5 e 6. Natã fixou os olhos no rei, e então, levantando sua destra para o céu, declarou solenemente: Tu és esse homem. Por que, pois, continuou ele, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Os criminosos podem, como fizera Davi, tentar esconder dos homens o seu crime. Podem procurar sepultar a má ação para sempre, longe das vistas ou do conhecimento humano. Mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. São Mateus capítulo 10, verso 26. Natã declarou: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. A censura do profeta tocou o coração de Davi, despertou-lhe a consciência. Seu crime apareceu em toda a sua enormidade. Sua alma curvou-se arrependida diante de Deus. Com lábios trêmulos, ele disse: Pequei contra o Senhor. Todo o mal feito a outrem reflete do ofendido para Deus. Davi cometera um grave pecado, tanto para com Urias como para Batseba, e intensamente o sentia. Mas infinitamente maior era seu pecado contra Deus. Posto que não se encontrasse ninguém em Israel para executar a sentença de morte sobre o ungido do Senhor, Davi estremecia, com o receio de que, estando em falta e não perdoado, fosse ele suprimido pelo rápido juízo de Deus. Mas foi-lhe enviada a mensagem pelo profeta: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, a justiça deveria ser mantida. A sentença de morte foi transferida de Davi à criança de seu pecado. Assim ao rei foi dada oportunidade para o arrependimento. Conquanto, para ele, o sofrimento e a morte da criança
como parte de seu castigo, foram muito mais amargos do que poderia ter sido sua própria morte. Disse o profeta: porquanto, com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Quando seu filho foi atacado pela moléstia, Davi, com jejum e profunda humilhação, rogou pela sua vida. Retirou as vestes reais, depôs a coroa, e noite após noite jazia prostrado em terra, intercedendo com a dor de um coração quebrantado pelo inocente que sofria por culpa dele. Os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis. Muitas vezes, quando foram pronunciados juízos sobre pessoas ou cidades, a humilhação e o arrependimento desviaram o golpe, e aquele que é sempre misericordioso, pronto a perdoar, enviara mensageiros de paz. Animado com esse pensamento, Davi perseverou em sua súplica, enquanto a criança foi poupada em vida. Sabendo que era morta, silenciosamente submeteu-se ao decreto de Deus. O primeiro golpe fora desferido, naquela retribuição que ele próprio declarara justa. Mas Davi, confiando na misericórdia de Deus, não ficou sem consolação. Muitíssimas pessoas, lendo a história da queda de Davi, têm perguntado: por que se faz público tal registro? Por que achou Deus conveniente patentear ao mundo este negro episódio da vida de quem fora tão grandemente honrado pelo céu? O profeta, em sua reprovação a Davi, declarou com relação ao seu pecado: com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Através de gerações sucessivas, os incrédulos têm apontado para o caráter de Davi, que traz esta negra mancha, e exclamado com triunfo e escárnio: este é o homem, segundo o coração de Deus. Assim foi trazido o opróbrio à religião. Deus e sua palavra foram blasfemados. Almas se endureceram na incredulidade, e muitos, sob um manto de piedade, se tornaram audazes no pecado. Mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus que era chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isto cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. A palavra de Deus compreensivelmente declara: esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. E o Senhor disse a Davi pelo profeta: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Embora Davi se arrependesse de seu pecado e fosse perdoado e aceito pelo Senhor, ceifou a messe funesta da semente que ele próprio semeara. Os juízos sobre ele e sua casa testificam da aversão de Deus ao pecado. Até ali, a providência de Deus tinha preservado a Davi contra todas as conspirações de seus inimigos, e fora diretamente exercida para restringir a Saul. A transgressão de Davi mudou, porém, sua relação para com Deus. O Senhor, de nenhuma maneira, pode sancionar a iniquidade. Ele não podia exercer seu poder para proteger a Davi dos resultados de seu pecado, como o protegera da inimizade de Saul. Houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado e de seus resultados que teriam grande alcance. Sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos. Sua influência se enfraqueceu. Até ali sua prosperidade fora atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor. Mas agora seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar mais livremente. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e à obediência de seus filhos enfraqueceram. Uma intuição de sua culpa conservava-o silencioso quando ele teria condenado o pecado. Tornava fraco seu braço para executar justiça em sua casa. Seu mau exemplo exerceu influência sobre seus filhos, e Deus não interviria para impedir o resultado. Ele permitiria que as coisas tomassem seu curso natural, e assim
Davi foi severamente castigado. Durante um ano inteiro, após sua queda, Davi viveu em aparente segurança. Não havia prova externa do desagrado de Deus, mas a sentença divina pairava sobre ele. Rápida e certamente aproximava-se um dia de juízo e condenação, o qual nenhum arrependimento poderia desviar, de angústia e vergonha que entenebreceriam toda a sua vida terrestre. Aqueles que, apontando para o exemplo de Davi, procuram diminuir a culpa de seus próprios pecados, deveriam aprender do registro bíblico que duro é o caminho da transgressão. Embora semelhantes a Davi se desviem de sua má conduta, achar-se-á que os resultados do pecado, mesmo nesta vida, são amargos e duros para se suportarem. Era intuito de Deus que a história da queda de Davi servisse como advertência de que mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente não se devem sentir livres de perigo e negligenciar a vigilância e a oração. E isso tem feito esta história aqueles que humildemente têm procurado aprender a lição que Deus tencionava dar. De geração em geração, milhares têm sido levados a compenetrar-se do perigo que correm em virtude do poder do tentador. A queda de Davi, que foi tão grandemente honrado pelo Senhor, despertou neles desconfiança do próprio eu. Sentiram que apenas Deus os poderia guardar pelo seu poder mediante a fé. Sabendo que nele estavam sua força e segurança, recearam dar o primeiro passo no terreno de Satanás. Mesmo antes que a sentença divina fosse pronunciada contra Davi, começara ele a colher o fruto da transgressão. Sua consciência estava inquieta. A aflição de espírito, que então suportava, é apresentada no Salmo 32. Diz ele: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo, capítulo 32, versos 1 a 4. E o Salmo 51 é uma expressão do arrependimento de Davi, quando lhe veio de Deus a mensagem de reprovação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmo, capítulo 51, versos 1 a 14. Desta maneira, em um cântico sagrado que havia de ser entoado nas assembleias públicas de seu povo, na presença da corte, sacerdotes e juízes, príncipes e homens de guerra, e que conservaria até a última geração o conhecimento de sua queda, relatou o rei de Israel seu pecado, e seu arrependimento e sua esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Em vez de se esforçar para ocultar seu crime, desejou que outros pudessem instruir-se pela triste história de sua queda. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar seu delito. Nenhum desejo de escapar dos juízos ameaçados inspirou sua oração. Viu, porém, a enormidade de sua transgressão contra Deus. Viu a contaminação de sua alma. Repugnou-lhe seu pecado.
Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza de coração. Davi não abandonou a luta em desespero. Nas promessas de Deus aos pecadores arrependidos, via a prova de seu perdão e aceitação. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo, capítulo 51, versos 16 e 17. Embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Estava agora em mais completa harmonia com Deus e simpatia para com seus semelhantes do que antes de cair. No júbilo de seu livramento, cantou: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo, capítulo 32, versos 5 a 7. Muitos têm murmurado a respeito daquilo que chamam injustiça de Deus ao poupar Davi, cujo crime foi tão grande, após haver ele rejeitado a Saul, pelo que lhes parece ser pecado muito menos flagrantes. Mas Davi humilhou-se e confessou seu pecado, ao passo que Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Este período da história de Davi está repleto de significação para o pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas das lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todos os séculos, tem se mostrado uma fonte de animação às almas que, tendo caído em pecado, achavam-se a lutar sobre o fardo de sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelo pecado e prontos a entregar-se ao desespero, têm se lembrado como o arrependimento e confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, não obstante sofrer ele pela sua transgressão. E estes também se revestiram de coragem para arrepender-se e procurar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Ele fez esta promessa: apodere-se da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus